Núbia, boa noite a Lulu, boa noite a Darlene. Que Deus proteja esse momento nosso de estudo. A semana passada foi lido o Evangelho, mas hoje nós vamos começar com a prece, pedindo a Deus que abençoe o coração de todos nessa noite, onde vamos buscar forças, coragem, essas energias benfazejas para refletirmos sobre o livro abençoado, Memórias do Suicida. E vamos dizer assim: Jesus querido, Jesus amigo, obrigada por essa oportunidade de estudo, obrigada por esses momentos tão especiais, onde, ora, trazendo as informações do plano espiritual, esse companheiro querido Mário está nos auxiliando a refletir sobre as informações deste livro grandioso. Que cada companheiro, Senhor, que vivenciou essas experiências, que cada um de nossos irmãos, que traz em seus corações a dor, a angústia de ter vivenciado tamanhas dificuldades, que sejam todos amparados pelo teu infinito amor, que recebam as nossas melhores vibrações, que saibam que Deus é um Pai amoroso e amigo que não desampara seus filhos e que certamente todos teremos uma nova oportunidade de continuar a nossa trajetória evolutiva. Que esses corações bondosos possam ter a cada dia a força renovada, a fé e a esperança alicerçada em seus corações. Pedimos a Deus que os proteja, os abençoe, os ilumine, que abençoe também a essa companheira bondosa, a Dona Ivone, e a esses trabalhadores dessa seara, que de forma tão especial, Mestre Jesus, nos tem auxiliado, assim como o Caibá Chútil, que vem trazendo para nós esses conceitos valorosos, e nos dando a oportunidade de aqui estarmos refletindo. Muito obrigada, Senhor, pela bênção deste momento, e abençoa esse momento de estudo. Graças a Deus que assim seja. Muita paz. Avisa para o Mário, por favor, que eu vou passar para ele. Som tá ok? Ok. Então vamos lá. De outro modo, que pretenderia o leitor existisse nas camadas invisíveis que contornam os mundos ou planetas, senão a matriz de tudo quanto neles se reflete. Em nenhuma parte se encontraria abstração, ou nada, porque semelhantes vocábulos são inexpressivos no universo criado e regido por uma inteligência onipotente. Negar o que se desconhece, por se não encontrar a altura de compreender o que se nega, é insânia, incompatível com os dias atuais. O século convida o homem à investigação e ao livre exame, porque a ciência, nas suas múltiplas manifestações, vem provando a inexatidão do impossível dentro do seu cada vez mais dilatado raio de ação. E as provas da realidade dos continentes superterrenos encontram-se nos arcanos das ciências psíquicas transcendentais, às quais o homem há ligado muita relativa importância até hoje. Então vamos dar uma paradinha por aqui. Ele mostra aqui que o homem devia esperar algo semelhante, parecido, né, com o que nós vemos aqui. Seria a matriz do nosso mundo. Né? Acreditamos tanto nas coisas palpáveis, né? Damos tanto valor à presença da matéria, de tudo que existe, e sabemos que a matéria
não se poderia esperar que do outro lado da vida fosse diferente. Bastaríamos nós perguntar a nós mesmos: o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Não seria obra do acaso. O acaso não é capaz de fazer nada inteligente. Certa vez li uma frase que dizia: o acaso é uma outra forma de Deus se apresentar quando não quer assinar a sua obra. Nada é o acaso. O acaso não pode formar nada inteligente. Se nós virmos as dimensões dos mundos, dos planetas, a velocidade com que gira no espaço, as suas órbitas perfeitas, a cadência perfeita, né, de tudo que a gente espera, dentro do mecanismo perfeito, mecanicista, veremos que não é obra do acaso, o próprio universo. Aí falamos, não, mas tudo surgiu lá do Big Bang, onde a matéria estava concentrada de tal maneira e teve uma explosão e ela foi se espalhando e a gente sabe que o universo está se expandindo. Não vou negar que pode ter havido o Big Bang. Mas e antes dele? O que existia antes do Big Bang? E de onde veio essa matéria? Então, não era para esperarmos algo diferente no mundo espiritual. Uma matéria de outra forma, sim, mas devíamos esperar a vida. Até o materialista, ele proclama um valor à vida. O que é viver, o que é aproveitar, o querer viver, querer aproveitar. Como achar que do outro lado não haveria vida? Aí ele diz que o século convida o homem à investigação e ao seu livre-arbítrio. E ao livre-arbítrio, ao livre-exame, perdão. Porque a ciência, nas suas múltiplas manifestações, vem provando a inexatidão do impossível dentro do seu cada vez mais dilatado raio de ação. E nós vimos, se não foi a ciência, foram os cientistas. Nós vimos as experiências do William Crookes. Se vocês pesquisarem na internet sobre William Crookes, vão ver que ele foi o descobridor do talho, um elemento radioativo. Euclides, que pede, né, Vidas, que pede cintilografia miocárdica com talho para ver viabilidade do miocárdio, agradeça lá ao sábio William Crookes por ter descoberto o elemento talho. Por ter descoberto os raios catódicos. Se a gente tem a televisão hoje, graças a ele que com o tubo de raios catódicos foi o precursor do tubo, aquele tubo antigo de televisão. No entanto,
as pessoas esquecem do sábio William Crookes, que se importou com os estudos do espírito, que como sábio e como cientista averigou todos os fenômenos com a médium de materialização Florence Cook, em que Kate King, o espírito Kate King, aparecia materializado. Durante mais de 2 anos, ele trabalhou com ela. E pôde comprovar que uma era diferente da outra. Analisou de tudo que era forma, na época possível, sob diversos controles, sob rígido controle. E ao final ele diz assim: já não digo que isto é possível, digo que é real. E o Zollner, Friedrich Karl Zollner, o grande astrônomo alemão, Zollner, que estudou os casos de aparição de objetos, que estudou os casos de transporte de objetos feito pelos espíritos. E ele tinha uma experiência que ele fez algumas vezes com um médium inglês, se eu não me engano, um americano, Slade. Não me lembro se é inglês ou se é americano, Slade. Quem souber me fala. Do seguinte, ele amarrava uma corda, prendia uma corda numa ponta a outra, só que essa corda tinha sido dado nó no meio. E a corda, nas pontas, era, além de amarrada, fazia um rígido controle, né? Colocavam parafina. Para tirar tinha que quebrar a parafina ou derretê-la. Se derretesse, sumia. E os espíritos conseguiam dar nó na corda, a corda estando amarrada, ou desfazer os nós na corda. Então Zollner já aventa a possibilidade da 4ª dimensão, dos seres espirituais, seres senhores da 4ª dimensão, poder interagir tempo e espaço. E assim ser fácil para eles fazer esse tipo de fenômeno. Então, vários sábios, conforme ele diz aqui, o século convida o homem à investigação e o livre exame. Então, vários sábios, o próprio Camille Flammarion traz muitas experiências, né, naquele livro A Morte e Seus Mistérios, 3 volumes. Então o Camilo fica abismado, né, das pessoas acreditar tanto na matéria, acreditar tanto na vida e ignorar que ainda existe matéria no plano espiritual depois da morte e que existe vida depois da morte. Alguma pergunta, gente? Algum comentário? Então vamos lá. O que conhece o homem, aliás do próprio planeta, onde tem renascido desde milênios, para criteriosamente rejeitar o que o futuro há de popularizar sob os auspícios do psiquismo? O seu país, a sua capital, a sua aldeia, a sua palhoça, ou quando mais avantajado de ambições, algumas nações vizinhas cujo costume se nivela aos que lhes são usuais.
Né? O que a gente conhece do próprio mundo? Quase nada. Quase nada. Conhecemos muito da nossa região, conhecemos de ler, ou conhecemos de ter feito uma viagem ou outra. Aí, se desconhecemos tudo isso, né, como negar que não possa haver mais conhecimento além da matéria? O que conhece o homem, ele é do próprio planeta que tem renascido desde milênios, para criteriosamente rejeitar o que o futuro há de popularizar sob os auspícios do psiquismo. Do espiritismo mesmo, né? Aí ele diz, por toda parte, em torno de nós, existem mundos reais, exarando vida abundante e intensa. E se ele o ignora, será porque se compraz na cegueira, perdendo tempo com futilidades e paixões que lhe sabem ao caráter. Não perquiriu jamais as profundidades oceânicas, não poderá mesmo fazê-lo por enquanto. Não obstante, debaixo das águas verdes e marinhentas, existe não mais um mundo perfeitamente organizado, mas um universo que assombraria pela grandiosidade e ideal perfeição. Nossas sondas marítimas têm mostrado isso, né? Tem mostrado isso. Que no tempo do Camilo não tinha, mas que ele já tinha visto, né? Lá com aquelas viagens com Soria Omar. Não obstante, debaixo das águas verdes marinhentas existe não mais um mundo perfeitamente organizado, mas um universo que assombraria pela grandiosidade e ideal perfeição. No próprio ar que respira, no solo onde pisa, encontraria o homem outros núcleos organizados de vida, obedecendo ao impulso inteligente e sábio de leis magnânimas, fundamentadas no pensamento divino, que os aciona para o progresso, na conquista do mais perfeito. Bastaria que se munisse de aparelhamentos precisos para averiguar a veracidade dessas coletividades, desconhecidas que, por serem visíveis, umas e outras, apenas suspeitadas, nem por isso deixam de ser concretas, harmoniosamente verdadeiras. Lembra lá no livro Libertação, a lenda do peixinho vermelho? Contada por Emmanuel no prefácio. Lembram disso? Lembra, né? Para quem não lembra, o peixinho vermelho um dia consegue sair daquela vidinha do lago. Consegue sair daquela vidinha lá do lago através de uma brechinha lá de um ralo. E eles pensavam que só existia vida ali. E ele vai indo, conhece os rios, daqui a pouco chega até a imensidão de grandes lagos, de tudo, e fica maravilhado com aquilo. Só que conhece o mar, é claro que é lenda, um peixinho de água doce não poderia ir para água salgada. Aí ele fala, eu não posso ver tantas maravilhas e deixar meus irmãos peixes do lago na ignorância.
de que existe vida após o lago. Oi, sobrinha Jana, tudo bem? Aí ele volta. Faz todo um caminho difícil de volta e começa a contar para seus irmãos peixes, para aquele peixe gordão lá que não fazia nada, para o outro que não queria fazer nada, só comer minhoca, para o outro que só falava mal da vida do outro. Ele começa a contar e tomam ele como um falsário, como que endoideceu, como se tivesse perdido o juízo, e ninguém leva fé no peixinho, de que existia vida após o lago. Aí Emmanuel diz que André Luiz vinha para nós a maneira do peixinho vermelho, trazendo verdades do grande lago, do grande mar que ele viu, para nós. Os peixes do lago, e muitas vezes ia ser desacreditado de tudo aquilo. Então Camilo traz mais ou menos isso aí pra gente. Aí ele diz aqui, no próprio ar que respira, né, já falamos disso, assim sendo, habilite-se também, desenvolvendo os dons psíquicos que herdou da sua divina origem. Impulsione pensamento, vontade, ação, coração, através das vias alcandoradas da espiritualidade superior, e atingirás as esferas astrais que circulam a Terra. Poderíamos fechar o livro agora e guardar só essa informação para hoje. Quem de nós está utilizando os dons psíquicos, habilitando os dons psíquicos, mirando a nossa antena psíquica? Não sai não, vida. Eu só falei para fechar o livro. Pode ficar. Brincadeira. Já saiu ela? Vamos ver se ela volta. Então poderíamos fechar o livro e guardar só isso aqui. Quem de nós está habilitando as suas antenas psíquicas para as coisas elevadas? Está com som, Vidas? Te esperei para continuar. Habilite-se também desenvolvendo os dons psíquicos que herdou da divina origem. Nós temos esses dons psíquicos, capaz de sondar a sabedoria do universo, porque somos herdeiros dessa divina origem. Somos seres espirituais, quando achamos a maioria das vezes que somos seres carnais. Somos seres espirituais. Impulsione, olha só o raio de ação que ele nos manda realizar, abranger. Impulsione pensamento. Capacidade de pensar, de direcionar. Vontade. Aquela alavanca do espírito, conforme diz Leon Denis, a vontade. Impulsione o pensamento,
vontade e ação. O querer realizar, a realização, a ação. E o coração, o sentimento. Para que não sejamos apenas antenas psíquicas puras e simples, sem ter aprendido antes a sentir. Quantos médiuns nós conhecemos da história que apenas aprenderam a perceber o plano espiritual, mas não aprenderam a sentir com o coração? Crescendo de uma maneira não equilibrada. Então, pulsione pensamento, vontade, ação, coração, através das vias alcandoradas da espiritualidade superior. E atingirá esferas astrais que circundam a Terra. Muito legal isso, né? Fantástico. Aí diz ele lá: eu era, pois, prisioneiro dessa cova ominosa do horror. Não habitava, porém, ali sozinho. Acompanhava-me uma coletividade, falange extensa de delinquentes como eu. Então ainda me sentia cego. Pelo menos sugestionava-me que o era. Como tal, me conservava. Não obstante minha cegueira, só se definia em verdade pela inferioridade moral do espírito distanciado da luz. A mim cego não passaria, contudo, despercebido o que se apresentasse mal, feio, sinistro, imoral, obsceno, pois conservavam meus olhos bastante visão para toda essa escória contemplar, agravando-se destarte a minha desdita. Ele se sentia cego. Por quê? Porque já trazia isso do plano carnal. Como era espírito que forçou o desencarne, vai carregar as sensações do corpo físico. Quando o espírito diz que tem dor, lembra lá de sensação dos espíritos? Ensaio teórico das sensações dos espíritos? Lá do livro dos espíritos. Quando o espírito diz que sente dor, sente o braço, é claro que para ele aquilo é real. E a gente vai ter que cuidar do braço dele mesmo. Mas, na verdade, é um fenômeno psíquico. Isso, igual quem não tem perna e sente dor na perna fantasma, né? Como a gente chama. Fenômeno psíquico. Mas para quem está sentindo é real. Nós vamos ver o Camilo falar que sangrava ininterruptamente. Pelo buraquinho lá do tiro no ouvido. Alguém sangra ininterruptamente? Anos a fio? Mesmo que ele tivesse sangue.
mesmo que o espírito tivesse sangue, ou que tenha sangue. O fato é psíquico e aquilo ficou marcado na cabeça dele. Então, para ele vai ser real. Mas na hora que melhorar o psiquismo e ele for amparado, aquilo some. Tem que ser reparado, né? Uma reconstrução fluídica. Sensação muito ruim, né, o sobrinho? Porque não cessa. Então ele se sentia cego, mas vê que mesmo cego, mesmo se sentindo cego, não se esqueçam que ele era espírito. E como espírito tinha a visão da alma. Como ele estava numa baixa vibração, isso. Como ele estava numa baixa vibração, bastante materializada, o que aconteceria? Ele conseguia ver o que era feio, mau, sinistro, imoral, obsceno. Conseguia ver isso tudo. Compreenderam por que o espírito, na verdade, não fica cego? Se ele estivesse numa posição elevada, ia ver o quê? Se ele numa posição inferior viu que era mal, sinistro, obsceno, feio, se ele está com uma condição elevada mental, o que ele veria? O que, gente, que ele veria? É assim. As coisas boas, sobrinho. E quem está inferiorizado consegue ver as coisas mais feias, sinistras, obsceno, imoral, se está elevado, essa visão interna superaria o, entre aspas, obstáculo físico. Entenderam isso, gente? Ou ficou complicado? Ok. Dotado de grande sensibilidade para maior mal, tinha agora como superexcitada. Isso, Veloso. O que levava a experimentar também o sofrimento dos outros mártires, meus cômpares, fenômeno esse ocasionado pelas correntes mentais que se despejavam sobre toda a falange, e oriundas dela própria, que assim realizava impressionante afinidade de classe, o que é o mesmo que asseverar que sofríamos também as sugestões dos sofrimentos um dos outros, além das insídias a que nos submetir nossos próprios sofrimentos. Então, além de vivenciar os próprios sofrimentos, Oh my gosh, no way! o que acontecia com ele? Ele conseguia sentir as coisas que os outros estavam sentindo ou percebendo.
ou percebendo. Muito duro para ele, né? Perceber o sofrimento do outro com toda a sua magnitude e também o seu próprio. Então, era como se uma afinidade, né? Impressionante afinidade de classe. Por que isso? Porque eles estavam juntos por causa do mesmo tipo de falta, gente. Essa era a afinidade deles. Estavam juntos pelo mesmo tipo de falta, pelo mesmo tipo de sofrimento. Pelo mesmo tipo de inglória, né? Que os levaram a estar ali, o suicídio. Aí Dona Ivone não, Camilo comenta aqui. Após a morte, antes que o espírito se oriente, gravitando para o verdadeiro lar espiritual que lhe cabe, será sempre necessário o estágio numa antecâmara, numa região cuja densidade e aflitivas configurações locais corresponderão ao estado vibratório e mental do recém-desencarnado. Aí se deterá até que seja naturalmente desanimalizado, isto é, que se faça dos fluidos de força vital que são impregnados todos os corpos materiais. Por aí se verá que a estada será temporária nesse umbral do além, conquanto geralmente penosa. Dona Ivone faz essa informação. Tais seja o caráter, as ações praticadas, o gênero de vida, o gênero de morte, que teve a entidade desencarnada, tais serão o tempo e a penúria no local descrito. Existem aqueles que aí se demoram algumas horas, outros levarão meses, anos consecutivos, voltando à reencarnação sem atingir a espiritualidade. E se tratando de suicídio, cada assume proporções especiais, por dolorosa e complexa. Estes aí se demorarão, geralmente, o tempo que ainda lhe restava para a conclusão do compromisso da existência que prematuramente portaram, trazendo carregamentos desavantajados de forças vitais animalizadas, das bagagens das paixões criminosas e uma desorganização mental, nervosa e vibratória completa. É fácil entrever qual será a situação desses infelizes para quem só um bálsamo existe: a prece de almas caritativas. Se por muito longo esse estágio exorbite das medidas normais no caso, a reencarnação imediata será terapêutica indicada, embora acerba e dolorosa, o que será preferível a muitos anos de tão desgraçada situação, assim se completando, então, o tempo que faltava ao término da existência cortada. Reparou que todos nós passaremos por uma zona de transição, todos, que se convencionou chamar de umbral. O que é umbral, gente? O que quer dizer esse nome, umbral? Portal. Passagem. Na nossa porta não tem umbral? Entre um quarto e a sala? É para passar de um lugar para outro. Então tem uma zona intermediária, terra, essa zona intermediária até de adaptação, né, gente? Mas não quer dizer, se todos vão passar, não quer dizer
que todos estaremos lá acordados. Né? Muitas das vezes a gente passa por essa zona de transição e acorda já lá na enfermaria do mundo espiritual, ou é levado, ou se vê sendo levado. Ninguém fica esperando, gente. Né? Os casos normais, que vai passar acordado pelo umbral que todo mundo tem que passar, e que vai passar quilômetros andando ali. Basta ver as mensagens espirituais. Tudo na vida precisa de transição, gente. Há sempre um período, vamos dizer, de adaptação. Tudo. Até o casamento. Não tem lá o noivado? Período de adaptação. Em que você sai de solteiro para casado. Então tudo tem um período de adaptação. Então todos passarão. Pode passar ali minutos. É só para a gente se desfazer de determinados fluidos. Já que a gente está indo para uma zona superior. No caso de quem for, né? Se todos passam, por que alguns vão parar no umbral? Porque todos passam. Só que alguns não conseguem ir adiante. Entendeu? Todos passam. É como se tivesse que ir de, vamos supor, do bairro de Deodoro Central do Brasil. E lá para a Central, você vai ter que passar pela Avenida Brasil. Aí um montão de gente pega a Avenida Brasil. Só que nem todos vão para a Central. Alguns dos interesses levarão para Irajá, para Guadalupe, para a Vila da Penha. Mais ou menos assim, tá? É uma comparação rústica, mas só para a gente ver que todos vão passar. Zona de transição. Não é isso que a gente aprende do Livro dos Espíritos? Quando fala de mundo superior? Lembra que o espírito tem que adaptar seu perispírito para vir do mundo superior para a Terra? Lembram disso? Mesma coisa no plano espiritual. Para tu ir de uma região para outra, você tem que se preparar para tal. Então ficou claro isso, né? Nós vamos parando por aqui. Eu não escolhi a mensagem, mas vou colocá-la. Veremos se às vezes realmente. Vamos botar a mensagem, gente. Vocês digam se está ok, tá bom? Vamos. Nós estamos fazendo tudo para ser caminho, né?
Isso, a prece é depois. Ou vamos fazer a prece, Desculpa, eu que me enrolei, sobrinha. Eu que me enrolei. Faz a prece e depois a gente bota a mensagem. Desculpa. Obrigado aí pela dica. Subindo aí, quem vai fazer a prece? Como está o som? Podem me ouvir? Então tá. Vamos aproveitar, elevarmos o pensamento ao Pai Criador, que nos permitiu mais essa oportunidade. Agradecemos e rogamos a Ele que permita o amparo a todos os que aqui compareceram. Pedimos também que nos auxilie a mantermos os firmes propósitos de colocar em prática esses ensinamentos que aqui colhemos e que possamos estar aqui mais uma vez reunidos na próxima semana. Graças ao Pai de amor e bondade que nos supre a vida. A tua paz esteja conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Vou passar o microfone. Vou descer. Veremos se às vezes realmente nós não estamos desejosos de deixar adiante o próprio progresso, o próprio dever. Ou se realmente as necessidades prevalecem. Se as necessidades estão prevalecendo, hajamos com tranquilidade e digamos a Deus do fundo do nosso coração: Senhor, ajudai-me a que em outra circunstância eu possa superar a minha dificuldade. Tanto quanto às vezes diremos aos nossos guias espirituais: por favor, não me deixe falir. Ah, meus irmãos, o Espiritismo, como em muitas outras coisas, lança luz e conhecimento esclarecedores de umas tantas verdades para nós. Diz-se que não se pode ter exageros em coisa alguma. Não é bem assim. Imaginai Jesus. Imaginai o nosso codificador. Se não fossem tomados pelo sublime, pela noção da grandiosidade da obra, se fossem moles, como a obra de divulgação do bem estaria atrasada? O bom senso, o equilíbrio, mais uma vez, a descoberta de si mesma. O Espiritismo veio nos ajudar a descobrirmos, afinal, quem somos. Agradeçamos a Deus a oportunidade de estarmos nesta noite aqui e de mais uma vez termos meditado em uma das grandes propostas que o Espiritismo faz ao homem terreno.
Deus e Jesus a todos nós abençoe e conduza agora e sempre. Antônio de Aquino.